Sabe, uma empresa de tecnologia multibilionária acabou de criar uma inteligência artificial tão avançada, mas tipo tão fora da curva, que eles olharam para a própria invenção e decidiram simplesmente trancar ela no porão. Literalmente esconderam o negócio do mundo, né? Exatamente. Eles estão afirmando que o sistema é perigoso demais para ser liberado ao público. Pelo menos é isso que eles querem que o alto escalão do governo dos Estados Unidos acredite. Uhum. E isso chegou num ponto de provocar uma cúpula de emergência lá em Washington. A nossa análise de hoje vai desvendar o Cloud Mythos, que é o novo modelo não lançado da Anthropic. Que é um assunto que está rendendo, nossa. Demais. A nossa missão aqui é separar o que é uma ameaça cibernética genuína e imediata do que pode ser, tipo, apenas uma das jogadas de marketing mais brilhantes da história do Vale do Silício. Faz todo sentido dar um passo para trás e olhar os dados. Então, vamos desempacotar essa história. O que o Cloud Mythos supostamente faz que justifica esconder essa tecnologia, assim, a 7 chaves? Olha, essa narrativa do perigoso demais é uma isca fenomenal para capturar a atenção global, sabe? Mas para a gente não cair em histeria, precisamos olhar para os mecanismos técnicos de verdade. O grande ponto de partida aqui é um efeito colateral de treinamento. Como assim efeito colateral? Eles não queriam fazer isso? Não. A Anthropic não construiu um hacker de propósito. Eles treinaram o Cloud Mythos com um objetivo principal muito prático, que era ser o melhor programador automatizado do mercado. Tipo, escrever código limpo, rápido e sem erros. Certo. A questão é que, ao empurrar a capacidade de compreensão de código da máquina para o limite absoluto, emergiu um comportamento que ninguém antecipou com essa força. Tá, e qual foi esse comportamento? O modelo começou a detectar falhas de segurança lógicas de uma maneira meio assustadora. Peraí, vamos detalhar como isso acontece na prática. Porque a intuição de quem está ouvindo a gente pode ser a de, sei lá, um robô de filme tentando adivinhar as senhas freneticamente. Aquela tela verde com números caindo. Isso. Mas como exatamente o modelo de linguagem, que no fundo funciona prevendo a próxima palavra ou linha de texto, vira um caçador de falhas de segurança? Essa é a distinção crucial aqui. A máquina não está adivinhando nada por força bruta. Pensa assim, quando nós humanos lemos um código com milhares de linhas, a nossa atenção oscila. Com certeza. Nós perdemos o contexto de uma variável que foi definida 10 páginas atrás. O modelo de inteligência artificial tem o que chamamos de uma janela de contexto colossal. Ele lembra de tudo ao mesmo tempo. Exato. Ele consegue manter a arquitetura inteira do programa na memória dele simultaneamente. Então, quando ele prevê a próxima linha de código, ele não está apenas completando o texto. Ele está entendendo o todo. Isso, ele está analisando a estrutura lógica. E ao fazer isso, ele consegue ver caminhos de execução que levam a becos sem saída ou a portas destrancadas que ninguém percebeu. Nossa! Foi assim que ele encontrou, por exemplo, um bug crítico de 27 anos na infraestrutura de segurança do kernel do Linux. E lembrando que o Linux é basicamente o coração dos servidores que rodam a maior parte da internet. Encontrou falhas múltiplas no Linux e também nos principais navegadores de internet, né? Varreu tudo. Para ilustrar o tamanho do problema para o pessoal que está ouvindo, vamos tirar isso do mundo do software e levar para o mundo físico. Boa. Historicamente, se uma empresa quisesse testar a segurança de um cofre de banco monumental, ela precisaria contratar uma equipe de chaveiros mestres, Profissionais caríssimos, né? super caros, com décadas de experiência, que ficariam dias ou semanas procurando pacientemente um único ponto fraco no metal ou no mecanismo daquele cofre. Sim, um trabalho puramente artesanal. Mas o que o Cloud Mythos faz é agir tipo um scanner automatizado, que passa o olho pelo cofre inteiro em 3 segundos, identifica falhas moleculares que ninguém viu em 3 décadas e logo em seguida praticamente imprime chaves mestres para qualquer um que pedir. A escala da automação é o que muda o jogo completamente. E as consequências são muito palpáveis, sabe? Não estamos falando do risco de alguém ter uma foto vazada numa rede social. A gente está falando de infraestrutura pesada. Exatamente, o alvo passa a ser as contas bancárias da população, o funcionamento de sistemas operacionais nativos, como Android e iOS, e mais grave ainda, hospitais. Hospitais, nossa. Nós temos exemplos recentes no mundo real que mostram como a segurança de software é frágil. Em junho de 2024, um ataque cibernético atingiu a Synovis. Que é uma empresa de serviços de patologia em Londres?
certo? Isso mesmo. E esse ataque paralisou os hospitais da região. Mais de 10 mil consultas médicas e cirurgias precisaram ser canceladas, os estoques de sangue entraram em escassez crítica Meu Deus. e, tragicamente, teve a confirmação de que o atraso nos exames levou à morte de um paciente. É uma cadeia de eventos que sai do digital e atinge o mundo físico muito rápido, não dá nem tempo de reagir. E é justamente usando esse medo, tipo o argumento de proteger a infraestrutura global contra desastres parecidos, que a Anthropic justificou o bloqueio do modelo. Eles usaram exatamente isso. Em vez de lançar o Cloud Mythos para o usuário comum, eles anunciaram o projeto Glasswing. A ideia deles é fornecer acesso exclusivo à tecnologia apenas para aquelas empresas que formam a espinha dorsal da internet. Eles fecharam parcerias com Amazon, Google, Apple e a Linux Foundation. O projeto Glasswing tem uma abordagem que, na superfície ali, parece uma contenção de danos bem cirúrgica. A Anthropic está oferecendo o modelo de forma antecipada para essas gigantes e disponibilizou um fundo de até 100 milhões de dólares em equivalência de tokens. Para organizações sem fins lucrativos e mantenedores de código aberto. Exato. A meta oficial deles é que essas organizações rodem o Cloud Mythos exaustivamente contra os seus próprios sistemas, achem as vulnerabilidades e apliquem as correções antes que o público em geral coloque as mãos na tecnologia. Tá, pausa rápida para um esclarecimento que é vital aqui. Quando a gente menciona 100 milhões de dólares em equivalência de tokens, a nossa audiência pode facilmente confundir isso com criptomoedas ou, sei lá, umas fichas virtuais num joguinho de celular. Ah, sim, super compreensível. O que isso significa no mundo da inteligência artificial de verdade? Muito bem lembrado. Não tem absolutamente nada a ver com criptomoedas. Tokens na inteligência artificial são a unidade básica de processamento. Pense nisso como a conta de luz ou combustível de um carro. Ah, entendi. Cada vez que a IA lê um pedaço de texto ou gera uma resposta, ela consome tokens. E esses tokens exigem poder de processamento massivo nos servidores da empresa, o que custa muito caro. Energia, hardware de ponta, tudo isso. Exatamente. Então, o que a Anthropic está fazendo não é dar maletas de dinheiro vivo para ninguém. Eles estão oferecendo créditos de computação gratuitos nos servidores deles, permitindo que os desenvolvedores usem a inteligência artificial de graça até esgotar esse limite de 100 milhões de dólares. Fica muito mais claro assim. Agora, uma ameaça que é capaz de paralisar a infraestrutura de saúde e redes bancárias, obviamente, não passaria despercebida por Washington, né? De jeito nenhum. E é aqui que a tecnologia esbarra com muita força na geopolítica. Porque rolou uma convocação de emergência do mais alto nível envolvendo os chefes dos maiores bancos dos Estados Unidos. E os arquitetos dessa reunião foram o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O que as nossas fontes relatam e que chama muita atenção é a dinâmica política dessa dupla. É bem peculiar. Porque, assim, o Bessent é intimamente associado e foi nomeado pela ala do presidente Trump, enquanto o Powell tem um histórico extenso e bem público de atritos pesados com essa mesma administração. Em circunstâncias normais, são rivais que raramente concordam em alguma coisa. São de mundos completamente opostos, politicamente. Mas a perspectiva de um colapso digital nos sistemas financeiros forçou uma aliança totalmente atípica entre eles. E o contexto histórico dessa tensão toda é fascinante, porque a Anthropic não tem uma relação, digamos assim, de subordinação amigável com o governo americano. Pelo contrário. Eles já bateram de frente, né? Muito. Recentemente, a empresa entrou num conflito direto com o Pentágono e a administração Trump. A Anthropic recusou peremptoriamente permitir que os modelos de inteligência artificial deles fossem utilizados para qualquer forma de vigilância em massa da população ou para operação de armamentos autônomos. Eles se colocaram como uma barreira ética ali. Sim, contra a própria máquina militar do país onde eles operam. Isso é bem forte. E a reação do governo foi imediata e bem agressiva. Eles ameaçaram colocar a empresa numa lista negra comercial. O que é assustador para qualquer negócio. Para quem acompanha o mundo corporativo, isso é quase uma sentença de morte, porque isso proibiria qualquer empresa que tenha contratos governamentais de fazer negócios com a Anthropic. Isso mesmo, mas a Anthropic não recuou e simplesmente processou o governo federal.
As informações atuais indicam que a empresa está ganhando nos tribunais, inclusive. Sério? Sim, mas o que essa queda de braço nos mostra é que a fronteira da guerra moderna mudou de vez, sabe? Não se trata mais de mandar mísseis cruzando oceanos. Derrubar uma nação adversária hoje em dia pode ser simplesmente um exercício de apagar a luz. É um clique, num teclado. Basicamente, você desliga o sistema de distribuição de energia, trava a logística dos portos, zera os registros bancários, a sociedade desmorona por dentro. O domínio cibernético é o terreno decisivo hoje. E o governo americano sabe que precisa das empresas de tecnologia para não ficar para trás. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui e jogar uma provocação no ar pra gente pensar. Manda. Nós temos o secretário do Tesouro e o chefe do Banco Central deixando as diferenças políticas de lado e convocando os maiores banqueiros do país para uma sala fechada. Isso, por si só, não seria a prova irrefutável de que o Cloud Mythos é realmente a máquina do juízo final cibernético que a Anthropic diz ser? É uma ótima pergunta. Ou será que as autoridades do governo, que convenhamos não são especialistas em tecnologia de ponta, estão simplesmente caindo num conto do vigário e engolindo o marketing do medo gerado de propósito pela empresa? Então, essa é a grande questão que divide os especialistas de segurança agora mesmo. E, para chegar perto dessa resposta, a gente tem que sair das salas de reunião de Washington e olhar para o System Card que a Anthropic publicou. Que é aquele calhamaço de páginas, né? Isso, é um relatório técnico oficial de 240 páginas, que supostamente detalha os testes exaustivos e as capacidades de destruição do Mythos. Certo. Mas quando a comunidade de segurança da informação começou a ler as letras miúdas desse documento, a narrativa de pânico começou a mostrar rachaduras severas. E algumas dessas rachaduras beiram o absurdo, para ser sincera. Lendo partes do relatório, parece que eles não estão descrevendo um software com linhas de código. Parece ficção científica. Exato. Eles estão tentando convencer o mundo de que criaram uma inteligência artificial geral, a famosa AGI. O texto faz análises que parecem tipo avaliações psicológicas. Eles descrevem o temperamento do modelo, a personalidade. E chegam a argumentar que a inteligência artificial demonstrou uma propensão natural e espontânea à filosofia. Sim, simplesmente porque ela cita textos de filósofos clássicos nas respostas dela. O que, de um ponto de vista puramente técnico da ciência da computação, não faz o menor sentido e soa como um antropomorfismo bem forçado. Totalmente forçado. A máquina não está sentada no topo de uma montanha refletindo sobre o existencialismo humano, né? Definitivamente não. Ela cita textos de filosofia porque os engenheiros da Anthropic inseriram a biblioteca inteira de filosofia humana nos dados de treinamento dela. É o básico de como o modelo aprende. É literalmente o equivalente a você dar um dicionário de francês gigantesco para um papagaio altamente eficiente e quando a ave repetir bonjour, você convocar uma coletiva de imprensa para dizer que o pássaro é um acadêmico fluente em cultura europeia. Essa ilusão de consciência vende super bem, claro, mas o problema real do relatório está nas metodologias de teste de segurança. Uma das peças centrais do argumento da Anthropic para provar esse perigo extremo foi afirmar que o modelo invadiu o navegador Firefox. Que é um dos mais robustos do mercado em termos de segurança. Exato. Aliás, eles basearam grande parte dessa narrativa em testes feitos inclusive com um modelo um pouco mais antigo deles, o Opus 4.6. Só que os pesquisadores independentes notaram um asterisco gigantesco na metodologia deles. E é aí que o negócio fica absurdamente interessante. O teste de invasão no Firefox foi feito com o processo de sandbox do navegador inteiramente desativado pela própria equipe de teste. Para quem não é da área técnica e está acompanhando a gente, explica como essa desativação altera a validade da descoberta. O que é exatamente esse sandbox? O conceito de sandbox, que significa caixa de areia em português, é basicamente o alicerce da segurança moderna. Quando você abre um site e ele roda um código no seu computador, o Firefox coloca esse código dentro de um ambiente isolado, Trancado ali. virtualizado e altamente restrito. Essa é a caixa de areia. Mesmo que o site tente instalar um vírus, esse vírus está preso lá dentro e não tem autorização nenhuma para interagir com o seu disco rígido ou com o sistema operacional principal. Entendi. O navegador faz isso automaticamente bilhões de vezes por dia em todos os computadores no mundo. Então, ao desativar o sandbox para os testes, a Anthropic removeu a barreira primária que impede os ataques na vida real. Olha,
Deixa eu ver se consigo criar uma imagem mental bem clara para quem está ouvindo a gente. A Anthropic foi a público e gritou: nós realizamos um teste de penetração na casa mais vigiada e segura do bairro e a nossa ferramenta conseguiu entrar em 3 segundos. Nós criamos a ferramenta definitiva de roubo. A manchete perfeita. Só que a letra miúda dizia: antes de ligar o cronômetro, nós pedimos para o dono da casa escancarar a porta da frente e desligar o quadro de energia que alimenta a cerca elétrica. Não faz o menor sentido. Obviamente, o modelo vai achar um caminho catastrófico se você intencionalmente remover a redundância de segurança que foi construída pela indústria justamente para barrar aquele caminho, né? Essa analogia é perfeita, é bem isso. E esse tipo de manipulação do cenário de teste aponta para uma tática muito clássica de mercado. Nós já vimos esse filme passar no Vale do Silício com outras gigantes. Como a própria OpenAI, né? Exatamente. A estratégia é ir aos jornais, bater na porta do Senado americano e implorar dizendo: a nossa tecnologia é incontrolável e assustadora. Por favor, o governo precisa nos regular e colocar barreiras no desenvolvimento da IA. Só que isso não é um pedido de socorro de verdade. Não. Isso é uma estratégia agressiva de relações públicas. É um sinal verde brilhante para o mercado financeiro. Eles estão basicamente dizendo: olhem como nós somos perigosos e exclusivos. O que nós temos rodando aqui nos nossos servidores não existe em nenhum outro lugar do mundo. E isso atrai muito dinheiro. Gera manchetes globais o tempo todo e atrai rodadas de investimento que chegam na casa dos bilhões. Mas assim, assumindo que eles facilitaram as coisas nos testes, isso levanta uma dúvida enorme agora. O Claude Mythos é realmente uma anomalia tecnológica? Ou será que qualquer modelo atual conseguiria fazer o que ele fez sob essas mesmas condições facilitadas? E foi exatamente isso que vários pesquisadores independentes decidiram descobrir. Eles não aceitaram a Anthropic de bandeja. Eles pegaram a mesma metodologia que foi usada pela empresa e aplicaram em modelos de inteligência artificial de código aberto. Modelos que qualquer um pode usar. Isso, modelos que estão disponíveis publicamente, criados por comunidades ou por outras empresas e que são categoricamente muito menores e bem mais fracos no papel. Eles usaram IAs na faixa de 3,6 bilhões a 5,1 bilhões de parâmetros. Esclarecendo rápido para a audiência, o número de parâmetros é como se fossem as conexões neurais da máquina, né? Exato. Quanto maior o número de parâmetros, mais complexo, capaz e pesado é o sistema. Os modelos de ponta dessas grandes empresas têm centenas de bilhões, às vezes até trilhões de parâmetros. Perfeito. E o ponto mais chocante desse teste independente foi a diferença no custo operacional da coisa. Eu li essa parte nos nossos documentos antes de gravar e eu juro, eu quase não acreditei. Esses modelos menores operam a um custo de cerca de 11 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens processados. 11 centavos. 11 centavos. A gente está falando de uma diferença absurda. São megacorporações injetando dezenas de bilhões de dólares construindo data centers do tamanho de quarteirões inteiros para treinar um monstro corporativo contra pesquisadores rodando testes e modelos de 11 centavos. Que qualquer pessoa com conhecimento razoável de tecnologia consegue acessar do laptop de casa sentado no sofá. Qual foi o resultado prático? Olha, o resultado demoliu completamente o argumento da exclusividade da ameaça. De 8 modelos pequenos, baratos e abertos que eles testaram, adivinha? Todos os 8 conseguiram encontrar as mesmíssimas vulnerabilidades fundamentais apontadas pelo relatório da Anthropic. Os 8? Os 8. Eles varreram os códigos e localizaram de forma totalmente autônoma vulnerabilidades graves no FreeBSD e no OpenBSD. Pausa para o nosso glossário mental mais uma vez. O que são esses sistemas BSD para quem não respira programação o dia inteiro? Boa. Pense neles como as engrenagens e tubulações ocultas da internet. Muito da infraestrutura de rede global, os roteadores essenciais e os servidores altamente seguros rodam em cima dessas variantes de sistemas operacionais. Eles não são tipo um Windows que a gente usa no computador em casa. Não, eles não são voltados para o consumidor comum usar no desktop. Mas se eles quebrarem, os serviços que nós usamos todo dia simplesmente desabam.
E o fato mais alarmante foi que um desses pequenos modelos, de apenas 5,1 bilhões de parâmetros, conseguiu recuperar a cadeia central daquela vulnerabilidade de 27 anos no OpenBSD que a gente comentou no início. Ele refez os passos do erro sozinho. Sozinho, custando centavos. E, de repente, a narrativa do "nós somos os únicos com a arma secreta" evapora completamente. Totalmente. A conclusão da comunidade técnica é que o Mistral não é um salto quântico inalcançável ou uma mutação inexplicável na tecnologia. Ele está apenas seguindo a curva natural e esperada de evolução da indústria. Ele pode estar funcionando ligeiramente acima de um hipotético GPT 5.4, mas está dentro do esperado. Entendi. No entanto, a gente precisa fazer um adendo vital aqui sobre a natureza dessas ameaças cibernéticas. Há uma distância técnica colossal entre uma inteligência artificial apontar onde existe um buraco no código e conseguir criar um exploit funcional. Explica a diferença prática entre essas duas coisas. Claro, encontrar a vulnerabilidade é como olhar a planta de um prédio e ver que existe uma janela sem trava lá no 10º andar. Isso a máquina faz rápido, mas criar o exploit significa construir a escada, subir até lá, abrir a janela sem acionar o alarme de movimento. Desviar dos guardas no corredor. Exato, desviar de tudo e arrombar o cofre específico lá dentro. Em sistemas do mundo real, mesmo quando o código base tem um erro lógico, o sistema operacional tem várias redundâncias, isolamentos de memória e monitoramento ativo que tornam a execução do ataque dificílima. Ou seja, encontrar o erro não significa ter o código empacotado e pronto para derrubar o sistema na mesma hora. Não, de forma alguma. Tem um abismo entre achar a falha e explorar a falha. Tá, mas o que tudo isso significa no fim das contas para quem está ouvindo o nosso debate? Porque se a gente despir todo esse teatro político, o lobby em Washington e as táticas de marketing para atrair investidores usando essa narrativa do pânico, nós chegamos a uma realidade inegável. Sim, a base do problema é muito real. A era da segurança de software puramente humana acabou. Aquela notificação chata que aparece na tela do seu celular pedindo para reiniciar o aparelho e atualizar o sistema não é mais sobre ganhar meia dúzia de emojis novos. Ou para mudar o design do ícone da bateria. Exato. Essa atualização rotineira agora é a trincheira de uma guerra simétrica. É o único muro entre os seus dados e exércitos de robôs baratos varrendo a internet em busca de portas mal trancadas 24 horas por dia. Essa democratização da capacidade de encontrar vulnerabilidades exige que a indústria de defesa também corra na mesma velocidade, né? O jogo virou de cabeça para baixo. A ameaça agora custa centavos e está disponível para atores estatais, criminosos e pesquisadores igualmente. A instabilidade nesse cenário não vai diminuir nem tão cedo. E, sei lá, é quase poético olhar para o que o Vale do Silício prometeu alguns anos atrás e comparar com onde nós paramos agora. Nossa, sim, as promessas eram gigantes. Quando o frenesi da inteligência artificial explodiu, os CEOs faziam aquelas apresentações cinematográficas jurando que a tecnologia iria mapear proteínas para curar o câncer crônico, que iria resolver a fome global desenhando colheitas perfeitas. Que ia colocar a gente na era de ouro da humanidade. Isso. Corta para a realidade atual. Nós temos governos em pânico absoluto de que a IA vá paralisar a rede elétrica, processadores ficando tão absurdamente caros para treinar esses modelos que comprar um videogame novo virou um investimento de luxo e o medo real de que o sistema financeiro evapore em segundos. É um choque de realidade brutal. Sinceramente, analisando friamente, o auge da paz de espírito da humanidade ocorreu lá no final dos anos 90. Tudo que a gente precisava para ser feliz era um aparelho de CD portátil, alugar um filme em fita na locadora nas sextas-feiras e ouvir Legião Urbana no volume máximo. Nossa, sim, era só rebobinar a fita antes de devolver. Não havia angústia constante do colapso de infraestruturas cibernéticas. E a gente não passava 6 horas por dia rolando a tela do celular tentando anestesiar a ansiedade no algoritmo. Olha, a nostalgia é muito sedutora, né? Especialmente quando o presente envolve estresse geopolítico e códigos maliciosos. Mas a gente não pode esquecer que a nossa percepção daquele mundo mais simples dependia muito da nossa ignorância em relação a várias coisas. É um ponto justo. A tecnologia, que agora cria essa complexidade cibernética toda, é a mesma que desmoronou as fronteiras geográficas. Antigamente,
pesquisas médicas vitais ficavam totalmente isoladas em universidades específicas. Hoje, o conhecimento global é compartilhado instantaneamente. Famílias separadas por oceanos se veem em alta definição, sabe? E inúmeras pessoas que construíram laços profundos na era digital nunca teriam se cruzado se dependessem de cartas enviadas pelo correio. No fim, é uma barganha complexa, né? Nós trocamos a tranquilidade da desconexão pelas possibilidades quase infinitas da hiperconectividade. O risco, querendo ou não, vem no pacote. E não tem botão de voltar no tempo. A gente precisa lidar com os efeitos colaterais das nossas próprias ferramentas. Precisamente. E refletindo sobre as ferramentas do futuro, tem um cenário que emerge dos dados de hoje e que serve como uma provocação poderosa para a nossa audiência digerir depois daqui. Qual seria? Hoje, nós estamos observando que modelos minúsculos e super baratos de inteligência artificial já conseguem decifrar falhas de quase 3 décadas enterradas no núcleo dos nossos sistemas de computador mais confiáveis. Se isso é verdade agora, o próprio conceito que nós temos de atualização de segurança não estaria com os dias contados? Como assim? Pensa bem. No curto prazo, não fará sentido ter engenheiros humanos correndo atrás do prejuízo, suando a camisa para lançar pacotes de correção a cada nova vulnerabilidade descoberta. Em vez disso, é provável que a gente precise de inteligências artificiais programando sistemas operacionais inteiros do zero. Sistemas que não são mais estruturas estáticas de código. Seriam ok, então? Eles passariam a se comportar como organismos vivos, alterando e reescrevendo a sua própria biologia de software a cada fração de segundo para conseguir escapar de vírus superinteligentes. Se essa metamorfose autônoma da infraestrutura digital realmente se concretizar, a grande questão passa a ser outra. E qual é? A humanidade continuará sendo administradora dos computadores ou nós apenas passaremos a habitar um ecossistema digital que se defende e evolui totalmente além da nossa compreensão?